Audiobook O Efeito Sombra, Parte 1. Uma vez que as pessoas ouvem falar a respeito da sombra, do lado obscuro da natureza humana, quase ninguém nega sua existência. Todas as vidas já foram tocadas pela raiva ou pelo medo. Os noticiários da TV mostram a natureza humana em sua pior forma, semana após semana, sem intervalo. Se formos honestos conosco, os impulsos sombrios são livres para circular em nossa mente e o preço que pagamos por ser uma boa pessoa, algo que todos aspiramos, é que a pessoa má, que pode arruinar tudo, precisa ficar escondida. Ter um lado sombrio parece pedir algum tipo de intervenção, talvez uma terapia ou pílula, talvez uma ida ao confessionário, ou um confronto com a sua alma à meia-noite. Assim que as pessoas reconhecem tê-lo, querem se livrar dele. Há muitos aspectos da vida em que dá para dar um jeito. Infelizmente, a sombra não é um deles. A razão pela qual não se deu o fim da sombra há milhares de anos, todo o tempo em que o ser humano tem consciência do seu lado sombrio, é totalmente misteriosa. Só faz sentido elucidar o mistério depois de perguntar como lidar com ele. Portanto, dividi a primeira parte em 3 sessões, nas quais recorro ao instinto médico para encontrar um diagnóstico, oferecer uma cura e depois, com honestidade, dizer aos pacientes qual é o seu prognóstico para o futuro. A névoa da ilusão, a saída e uma nova realidade em novo poder. A primeira sessão, o diagnóstico, descreve como a sombra surgiu. Discordo de que algumas pessoas que acreditam que a sombra seja uma criação humana, não uma forma cósmica ou uma maldição universal. A segunda sessão, a cura, lida com a forma como você pode diminuir o poder oculto da sombra sobre a sua vida diária. E a terceira sessão, o prognóstico, revela um futuro no qual a sombra foi desmantelada, não apenas por determinados indivíduos, mas por todos nós. Juntos criamos a sombra que agora nos persegue. Apesar do medo e da relutância em enfrentar esse fato, ela acaba sendo a chave para a transformação. Se você e eu não fizéssemos parte do problema, não teríamos esperança em fazer parte da solução. A névoa da ilusão. Se você não pode enxergar a própria sombra, precisa procurá-la. A sombra se esconde na vergonha, nos becos escuros, nas passagens secretas e nos sótãos fantasmagóricos da sua consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. Há uma dura verdade a confrontar. Você nunca tentou dizer a ingênua verdade a alguém que estribulou respondendo: "Não venha me analisar", ou algo parecido? O reino inconsciente parece tão perigoso quanto as profundezas do oceano. Ambos são escuros e repletos de monstros invisíveis. Estamos todos vivendo com os destroços das ideias fracassadas que um dia pareceram soluções perfeitas. Cada solução combina com o quadro daquilo que constrói. Cada solução combina com o quadro daquilo que constitui o lado sombrio. Se você acha que aspectos sombrios como o medo, a raiva, a ansiedade, a violência são resultados de possessões demoníacas, a solução é purificar a pessoa acometida. Os demônios podem ser afastados com rituais, limpeza de corpo, jejum ou austeridades exaustivas. Não se trata de uma noção primitiva. Milhões de pessoas modernas se agarram a isso.
Não dá para passar por uma banca de jornal sem ver uma revista que prometa uma nova versão por meio de algum tipo de purificação. Seja uma dieta que irá superar seu desejo ardente por alimentos que fazem mal à saúde, ou uma lista para encontrar o par perfeito, evitando o tipo errado de pessoa. Situe-se é a versão moderna para se purificar de demônios. Semelhante a essa explicação, é a nova de que o mal cósmico foi solto no mundo. Se essa é a sua explicação para a sombra natural é a religião. A religião o alinha com o bem cósmico em sua batalha contra o mal cósmico. Para milhões de pessoas, essa guerra é muito real. Ela se estende a todos os aspectos da vida, desde a tentação sexual até o aborto, do aumento do ateísmo ao declínio do patriotismo. O diabo cria todas as formas de sofrimento humano e todo mal feito. Só Deus tem o poder de derrotar Satã e nos redimir do pecado. No entanto, é difícil estabelecer se a religião derrota a sombra ou se na verdade ela se torna ainda mais poderosa, por instigar sentimentos fortes de pecaminosidade e culpa, vergonha, medo. Já que nos orgulhamos de viver em uma época em que as superstições não regem mais a nossa vida, essas antigas explicações do lado sombrio já não são mais as únicas opções. As pessoas podem dar as costas ao mal cósmico e assumir a responsabilidade pessoal. O lado obscuro já passou a ser visto como uma doença, um ramo da saúde mental. Ao longo desse caminho existe uma imensa variedade de tratamentos. Dependentes são mandados para programas de recuperação, ansiosos e depressivos são enviados a psiquiatras, viciados e pessoas descontroladamente violentas acabam em aulas para o domínio da fúria, depois de baterem com o carro em decorrência da falta de controle. Com todas essas explicações, cada uma das quais levando a sua solução definida, por que a sombra permanece invencível? Pode parecer uma perspectiva boba, porém, na verdade, o primeiro passo para lidar com a sombra é reconhecer o seu poder. A natureza humana inclui um lado autodestrutivo. Quando o psicólogo suíço Carl Jung sobrepôs o arquétipo da sombra, disse que ela cria uma névoa da ilusão que cerca o self. Encurralados nessa névoa, lançamo-nos à própria escuridão e, consequentemente, damos à sombra cada vez mais poder sobre nós. Não é nenhum segredo que a abordagem de Jung aos arquétipos rapidamente se torna muito intelectual e complicado. Mas o poder teimoso da sombra nada tem de complexo. Ao parar para um intervalo na escrita deste parágrafo, liguei a televisão. O famoso bilionário Warren Buffett estava sendo entrevistado sobre os estrondos do ciclo econômico. O senhor acha que haverá outra explosão que leve a uma grande recessão? Perguntou o entrevistador. Posso garantir que sim, respondeu Warren Buffett. O entrevistador sacudiu a cabeça. Por que não conseguimos aprender as lições da última recessão? Veja aonde a ganância nos levou. Buffett deu um sorrisinho misterioso e respondeu: a ganância é divertida por um tempo. As pessoas não conseguem resistir a ela. No entanto, por mais que os seres humanos tenham evoluído, não crescemos nada emocionalmente. Continuamos os mesmos. Em forma encapsulada, aí está a sombra e o problema que ela apresenta. Sob a névoa da ilusão, não vemos nossos piores impulsos autodestrutivos.
Eles são irresistíveis, até divertidos. Ressalte-se a imensa popularidade dos dramas de vingança como entretenimento, seja no teatro de Shakespeare ou no Bang Bang do Velho Oeste. O que poderia ser melhor para soltar toda a raiva oculta, demolindo o inimigo e saindo altivo e triunfante. A sombra expressa seu poder fazendo com que a escuridão se pareça com a luz. As tradições sábias do mundo gastaram a maior parte de sua energia deparando com os mesmos dilemas básicos. A criação tem um lado sombrio, a destruição é inerente à natureza. A morte interrompe a vida, a decadência consome a vitalidade, o mal é atraente. Não é de admirar que a névoa da ilusão pareça um bom local para se estar. Se você encarar a realidade, verá que o lado sombrio é esmagador demais para suportar. No entanto, existe uma força oposta que vem com firmeza e de forma bem-sucedida, superando o lado sombrio. Os destroços das soluções fracassadas nos impedem de ver. A névoa da ilusão nos mantém insulados, passando os canais da televisão pelos desastres e horrores. Você jamais imaginaria que os seres humanos sempre tiveram um poder de encontrar a paz, a evolução e a liberdade da escuridão. O segredo está na palavra consciência. Quando as pessoas ouvem isso, uma expressão de desapontamento surge em seu rosto. A consciência é algo batido. Escutamos falar sobre a elevação da consciência desde o surgimento do feminismo, com outras variações de libertação. A consciência superior é apresentada como promessa por inúmeros movimentos espirituais. Você pode até ficar tentando atirar a consciência na pilha das ideias fracassadas, pois diante de sinceras tentativas de levar a nossa consciência, a sombra infesta o mundo com guerras, crimes, violência, da mesma maneira que contamina vidas individuais com dor e medo. Chegamos a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas, ou ainda não foi experimentada corretamente. Gostaria de dizer que essa última opção é a verdadeira. A consciência superior é a resposta, a única resposta duradoura para o lado sombrio da natureza humana. Não é a resposta que nos falta, é sua aplicação. Há incontáveis caminhos para a cura da alma, assim como há incontáveis tratamentos alternativos para o câncer. Mas ninguém tem tempo e energia suficiente para experimentar todos eles. É vital escolher um caminho que o leve aonde você quer ir. Para que isso aconteça, é necessária uma análise bem mais profunda da sombra. Se você abordá-la superficialmente, ela sempre persistirá, pois a sombra não é um simples inimigo como uma doença, ou um demônio ou um diabo cósmico. Ela é um aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode confrontá-la com sucesso. A verdade de uma realidade. O primeiro passo para derrotar a sombra é abandonar todas as expectativas de derrubá-la. O lado obscuro da natureza humana viceja na guerra, na dificuldade e no conflito. Assim que falar em vencer, já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso acontece, nada pode acabar com a dualidade. De uma vez por todas, o bem não tem poder para derrotar seu oponente. Sei que isso é difícil de aceitar. Na vida de todos nós, há ações passadas das quais nos envergonhamos e impulsos presentes contra os quais lutamos. Ao redor existem atos indescritíveis de violência. As guerras, os crimes devastam a sociedade.
As pessoas rezam desesperadamente a um poder superior que possa restaurar a luz onde a escuridão prevalece. Há muito tempo, os realistas desistiram de ver o lado bom da natureza humana, superando o lado mau. A vida de Freud, um dos pensadores mais realistas a confrontarem a psique, chegou ao fim enquanto a violência do nazismo derrotava a Europa. Ele havia concluído que a civilização existe a um custo trágico. Precisamos reprimir nossos impulsos selvagens e atávicos, de modo a mantê-los em xeque, porém, apesar de nossos melhores esforços, haverá muitas derrotas. O mundo irrompe em violência em massa. Os indivíduos irrompem na violência pessoal. Essa análise implica uma forma terrível de resignação. Meu eu bom não tem nenhuma chance de viver em uma vida pacífica, afetuosa e organizada, a menos que o meu eu mau seja preso na escuridão, enjaulado em confinamento solitário. Os realistas admitirão que a repressão em si é maligna. Se você tentar sufocar seus sentimentos de raiva, medo, insegurança, inveja e sexualidade, a sombra ganha mais energia para o seu próprio uso, e esse uso é implacável. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. Na semana passada recebi uma ligação de uma mulher desesperada em busca de abrigo e segurança. Seu marido era um alcoólatra. Eles vinham lidando com o problema havia anos. Depois de períodos de sobriedade, ele tinha recaídas e abandonava o trabalho e a família, o que deixava-os exaustos e envergonhados quando a crise passava. Recentemente, ele havia desaparecido por uma semana e, ao voltar, todo o seu remorso foi recebido por ouvidos surdos. A esposa queria se separar, ele reagiu com violência, agrediu-a, algo que ela mencionou nunca ter acontecido antes. Agora, além de toda a frustração e lágrimas, ela temia por sua segurança. De imediato, tudo o que se pôde fazer foi dar o melhor conselho quanto a abrigos e grupos de apoio à mulher. Mas quando desliguei o telefone, sentindo o resíduo das emoções dela, pensei no caso com mais calma. Os dependentes que recaem transformam-se em uma apresentação padrão de paranoia psicológica. Mas o que de fato eles apresentam? Acho que são um exemplo extremo de uma situação comum: o self dividido. Para os dependentes, a separação entre o eu bom e o eu mau não pode ser resolvida. Normalmente, a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Não é difícil negar seus atos ruins, esquecer seus impulsos perniciosos, desculpar-se por ficar zangado e demonstrar arrependimento pelas suas ações más. Seus impulsos sombrios já o preocupam sem as repressões normais. Até mesmo o acesso ao simples prazer é negado. Os demônios internos minam e estragam o prazer, debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Digamos que essa descrição esteja quase correta. Deixei de fora alguns ingredientes importantes. O hábito tem um bom papel, muito significativo na dependência. Assim como mudanças físicas que ocorrem no cérebro, as pessoas que abusam de substâncias psicoativas têm seus receptores cerebrais atingidos por químicas estranhas que acabam destruindo as reações normais do prazer e da dor.
No entanto, esses aspectos físicos da dependência têm sido exagerados pelo modo grosseiro. Se a dependência fosse fundamentalmente física, milhões de pessoas não estariam fazendo uso casual de álcool e drogas. No entanto, fazem com um dano relativamente pequeno em longo prazo e com mínimas chances de dependência. Sem ingressar na controvérsia inflamada da dependência e de suas causas, pode-se ver que isso não é um problema isolado, e sim mais uma expressão da sombra. Por essa razão, para tratar dependências, precisamos abordar a sombra e desarmá-la. Já que todos nós desejamos isso, deixe-me permanecer com o marido bêbado, regressando da sua recaída. Ele estará à mercê de outras expressões da sombra, como o temperamento violento, o preconceito racial, o chauvinismo sexual e muito mais. À primeira vista, esses fatores podem não parecer relacionados. Um chefe que pratica assédio sexual não demonstra o mesmo comportamento descontrolado de alguém que surra um homossexual, cometendo um crime hediondo. No entanto, a sombra fornece uma ligação. Sempre que qualquer aspecto da sombra for separado, rotulado como mal, ilícito, vergonhoso, culpado ou errado, a sombra ganha poder. Não importa se o lado sombrio da natureza se expressa de forma violenta ou branda, socialmente tolerada. O fator essencial é que uma parte do self foi separado. Depois de separado, o fragmento ruim perde contato com a essência do self. A parte é considerada boa, por conta de sua aparente ausência de violência, raiva e medo. Esse é o self adulto, o ego que se adaptou tão bem ao mundo e às pessoas. O marido bêbado tem um self bom, é claro. Ele poderia ter um self muito mais agradável e aceitável que o normal. Quanto mais você reprime o seu lado obscuro, mais fácil fica para se construir uma personalidade resplandecente. Quanto mais você reprime o seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e luz. Ressalte-se a surpresa repetida de vizinhos que dizem à equipe de TV, depois de um grande tiroteio ou um crime hediondo, que o agressor parecia um homem tão bom. Soube que seu marido tivera passagens em clínicas de reabilitação. Às vezes o tratamento funcionava por um tempo, mas até durante seus períodos de sobriedade, um homem ficava infeliz. Ele estava constantemente de guarda, com receio de ter uma nova recaída. No entanto, por mais que lutasse contra a possibilidade, era inevitável. Mesmo durante o tempo de vitória temporária, a sombra só precisava esperar para ver. Uma vez, quando seu marido estava em uma dessas crises, os suores noturnos e declínios se tornaram insuportáveis. A esposa correu até um médico implorando por algum tipo de remédio que pudesse mitigar os sintomas. Mas ela se deparou com um médico realista obstinado e ele se recusou. Deixe-o chegar ao fundo do poço, disse ele. Essa é a única esperança verdadeira. Fora isso, você não vai ajudá-lo. Você e eu podemos pensar que esse seja um conselho insensível. Mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos de dependência. Ele pode representar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta seu blefe, ela recorre ao extremo da autodestruição. Não há limite prático na extensão do sofrimento que o inconsciente pode criar, e todos nós somos frágeis. Os dependentes ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra estão presos em uma névoa da ilusão.
Dentro dessa névoa não existe nada além de uma fissura e o terror de não conseguir satisfazê-la. Quando a perigosa jornada de chegar ao fundo do poço funciona, essa névoa se dissipa. O dependente começa a ter pensamentos verdadeiramente realistas. Sou mais do que a minha dependência. Não quero perder tudo. O medo pode ser superado. Já é hora que isso acabe. Em tais momentos de clareza, o self se compõe e enxerga a si mesmo, sem antolhos. Você tem um só self. É o seu self real. Ele está além do bem e do mal. A sombra perde o poder quando a consciência para de se dividir. Quando você não está mais dividido, não há nada para ver além de um self em todas as direções. Não há compartimentos ocultos, calabouços, celas de tortura ou rochas limosas onde se esconder. A consciência vê a si mesma. Essa é a sua função mais básica, e ao descobri-la veremos que dessa simples função pode nascer um novo self, talvez um novo mundo. A sombra coletiva. Nomear a sombra não foi o maior feito de Jung, nem a teoria dos arquétipos. Sua maior realização foi mostrar que os seres humanos compartilham de um mesmo self. Quem sou eu? Depende de quem nós somos. Seres humanos são as únicas criaturas que podem criar um self. Na verdade, nós precisamos criar um, pois o self nos dá um ponto de vista, um foco ímpar do mundo. Sem um self, nosso cérebro fica bombardeado com uma inundação desordenada de imagens sensoriais que não fariam sentido. Os bebês são isentos de um self e passam os 3 primeiros anos criando. Os bebês são isentos de um self e passam os 3 primeiros anos criando, elaborando sua personalidade e preferências, temperamento e interesses. Toda mãe pode afirmar que o tempo que o bebê passa como um quadro em branco é mínimo, se é que existe. Ingressamos no mundo não como passivos receptores de dados, mas como ávidos criadores. Uma vez que você se torna um self individual com necessidades, crenças, impulsos, tendências, desejos, sonhos e temores, subitamente o mundo faz sentido. Eu e meu existem por um motivo, para lhe dar um direito pessoal no mundo. Todos temos um self e nos empenhamos muito em defendê-lo, em defender seu direito de existir. Mas nossa criação é frágil. Experimentamos crises pessoais, tais como a morte súbita de uma pessoa amada ou a descoberta de que estamos gravemente doentes. Qualquer crise que ataque o nosso senso de bem-estar também ataca o nosso senso de self. Se você perde a sua casa, ou todo o seu dinheiro, ou o seu parceiro, esse acontecimento externo envia mensagens de medo e dúvida ao seu self. A qualquer momento em que você sente que o seu mundo está ruindo, o que realmente está ruindo é o self e sua confiança, que compreende a realidade. Após um grande trauma causado ao corpo ou à mente, leva um tempo até que a frágil personalidade do ego se recupere. Temos muita sorte de que este antigo provérbio seja verdadeiro. Almas dobram, mas não quebram. Pelo fato de não sabermos como criar o self ao qual nos agarrarmos tão desesperadamente, ele pode nos surpreender e impressionar.
Freud causou uma imensa surpresa ao dizer que o self tem uma dimensão oculta, repleta de ímpetos e desejos que mal reconhecemos. Depois de se tornar um dos mais prominentes discípulos de Freud, Jung percebeu que o mentor cometera um engano. O inconsciente não tem nada a ver com o eu, tem a ver com o nós. Quando uma pessoa tem impulsos e ímpetos inconscientes, eles vêm de toda a história da raça humana. Segundo Jung, cada um de nós está ligado a uma consciência coletiva, como ele assim chamava. A noção de que você e eu criamos nossos selves separados e isolados é uma ilusão. Penetramos um vasto reservatório humano de aspirações, impulsos e mitos. Essa consciência compartilhada é onde também reside a sombra. Algumas pessoas são sociáveis, outras não, mas ninguém pode viver fora do self coletivo. Nós é um lembrete constante de que homem algum é uma ilha. Jung removeu a superfície social para expor a dimensão oculta do nós. Chamar esse reino inconsciente coletivo talvez tenha feito parecer muito técnico, mas o self, que você e eu compartilhamos com todo mundo, é fundamental à nossa sobrevivência. Pense nas maneiras como você recai no self coletivo. Aqui estão algumas delas. Quando você precisa do apoio da família e dos amigos mais próximos, quando ingressa em um partido político, quando se oferece como voluntário a uma instituição de caridade, quando escolhe lutar por seu país ou defendê-lo, quando se identifica com a sua nacionalidade, quando pensa em termos de nós versus eles, quando um desastre ocorrido em um lugar o afeta pessoalmente, quando é apanhado pelo medo coletivo. É uma fantasia acreditar que você pode optar por sair do nós, mesmo quando todos tentamos fazê-lo. Simpatizamos com outros grupos étnicos, mas também nos sentimos diferentes, separados e às vezes melhores. Nas crises queremos que nossos familiares fiquem mais perto possível. No entanto, em outras ocasiões, persistimos em ser individuais com nossa vida e fora da família. A coalizão entre eu e nós é inquietante. Jung a tornou ainda mais inquietante. Quando se trata da sombra coletiva, as pessoas lutam para sair dela. A sociedade nunca vai parar de se deslocar em direções que reprovamos. Mas isso, na verdade, é mais difícil do que optar por abandonar um papel familiar. De fato, a família é a primeira unidade, um nível coletivo de self, aquele que tendemos a enxergar com razoável facilidade. No Réveillon, você pode anunciar que mudou, que não merece ser tratado como uma criancinha mimada ou um adolescente rebelde. Pode achar que não está sendo ouvido. Sua família pode ter investido muito para mantê-lo em sua caixa velha. No entanto, a sociedade é ainda mais rápida e menos compreensiva. A sociedade tem seus ganchos invisíveis em todos nós. Você se torna um pacifista em tempos de guerra? Essa é uma escolha individual. No entanto, isso não extrai automaticamente da sombra coletiva, onde a guerra nasceu do ódio, do preconceito, do ressentimento e de antigas mágoas e da zona vulnerável e sombria do nacionalismo. Talvez o termo depreciativo memória racial seja viável, embora nos faça sentir extremamente desconfortáveis.
Ainda assim, milhões de pessoas não se sentem desconfortáveis ao dar uma típica resposta masculina ou ao falar sobre motoristas mulheres. O inconsciente coletivo o mantém emaranhado nesse momento. Na superfície, o cidadão X pode ser apertamente oposto ao cidadão Y. Porém, em um nível inconsciente, eles podem ser ligados como duas pontas de uma corda, com cada um puxando para um lado. A escolha de entrar ou sair torna-se uma questão central da sombra coletiva. Isso gera muitos questionamentos sobre a vida diária. Qual é a minha obrigação social? Qual é o meu dever patriótico? Até onde devo me conformar ou resistir à sociedade? Qual é a intensidade da minha ligação com as outras pessoas? O que devo aos que são menos afortunados? Posso mudar o mundo? Ao fazer qualquer uma dessas perguntas, sua mente consciente não pode dar a resposta integral, nem sequer a mais verdadeira. Abaixo da superfície, o inconsciente coletivo está turvo pelos ímpetos, preconceitos, desejos frustrados, medos e lembranças que fazem parte de você, porque nós é a sua identidade tanto quanto eu. Onde está a prova? Por um longo tempo, o conceito do inconsciente coletivo permaneceu como uma teoria intrigante, sem muita prova. Ninguém discutia sobre o lado sombrio da natureza humana. Porém, será que a explicação de Jung foi realmente útil ou apenas uma brilhante invenção intelectual? Só recentemente, os fragmentos da prova foram reunidos e acabaram aprofundando o mistério. Por exemplo, há décadas se sabe que quando uma pessoa se torna solitária e isolada, como frequentemente ocorre com os viúvas e idosos, o risco de doenças e morte aumenta comparado ao das pessoas que têm ligações sociais fortes. Um casamento feliz o deixa saudável. Glória a Deus, aleluia. Em outro princípio, essa descoberta foi difícil de aceitar, porque pesquisas médicas não viam ligações alguma entre o estado mental e o corpo. Como poderia o coração ou uma célula pré-cancerígena em algum lugar do corpo saber como a pessoa se sente? Foi preciso a descoberta das chamadas moléculas mensageiras para demonstrar que o cérebro traduz cada emoção em um equivalente químico. À medida que as moléculas mensageiras percorrem a corrente sanguínea, circulando através de centenas de bilhões de células, a infelicidade ou felicidade é transmitida ao coração, fígado, intestino e rins. Subitamente, a medicina corpo-mente tinha uma base real, porque nada é mais real que as substâncias químicas. Mas Jung propunha que a infelicidade ou a felicidade poderiam ser compartilhadas em grupos de pessoas. Por que a violência em massa irrompe o Iraque ou a Ruanda? Podemos encontrar explicações em antigas disputas feudais e conflitos sectários. Será que eles estão armazenados na inconsciência coletiva? Ou as gerações de pais dizem aos filhos que mantenham vivos os seus rancores? Não adianta nada sacudirmos a cabeça e nos colocarmos contra o comportamento barbário e incivilizado. Os maiores banhos de sangue da história ocorreram durante as duas grandes guerras. Milhões de soldados civilizados marcharam rumo à morte. Homens que escreviam poesias, tocavam piano, sabiam grego e latim. Depois, a Europa olhou para trás e classificou a matança como insana, mas as pessoas sãs comandaram e morreram na guerra, e os opositores que protestavam foram presos ou punidos, sendo mandados como linha de frente com médicos, em uma ironia trágica que matou muitas pessoas que odiavam a guerra, aquelas que mais queriam evitá-la.
O inconsciente tem um objetivo que é nos manter inconscientes. Às vezes, o conhecimento dá uma espiada mesmo assim. Em uma famosa experiência realizada em Stanford, psicólogos remontaram as condições de uma prisão para tentarem entender como os guardas tratavam os prisioneiros. Os universitários foram divididos em 2 grupos, condenados e guardas, e lhes foi dito que poderiam interpretar seus papéis da maneira como quisessem. Os psicólogos esperavam ver mudanças marcantes no comportamento de cada grupo. No entanto, a experiência teve de ser interrompida depois de poucos dias. Os alunos no papel de guardas começaram a maltratar severamente os prisioneiros, chegando ao ponto de humilhá-los e serem acusados de abuso sexual. Essa falta estarrecedora na experiência fez surgir a teoria do cesto de maçãs podres. A antiga forma de pensar dizia aos psicólogos que uma maçã ruim pode forçar um grupo a agir mal. O bom senso diz que um líder de gangue pode induzir seus seguidores passivos a cometerem crimes. Trotes de faculdade vão longe demais porque um pequeno núcleo de maçãs ruins faz pressão sobre os outros. No entanto, a experiência em Stanford contou uma história oposta. Todos os participantes eram bons garotos que estudavam numa prestigiada universidade. O deslize de comportamento não ocorreu porque eram maçãs ruins, mas porque estavam em más condições, o que permitiu às forças sombrias emergirem. O que os psicólogos estavam vendo era simplesmente uma incubadora da sombra. As condições que favoreciam o surgimento da violência grupal foram catalogadas. A sombra pode emergir quando há total anonimato, como frequentemente ocorre quando, em vez de indivíduos, as pessoas se tornam rostos na multidão. Essa perda da individualidade aumenta se não houver consequências para a má ação. A ausência de lei ou ordem amplifica o efeito, assim como ocorre quando se tem permissão para agir além da moralidade normal. Se figuras de autoridade estão presentes para ativamente incitar o mau comportamento, prometendo a ausência de punição, a sombra emerge com facilidade ainda maior. Nem precisamos piorar a situação acrescentando a pobreza, o analfabetismo e os antigos laços tribais, mas eles obviamente pioram a situação, assim como qualquer tipo de pensamento, nós versus eles. Quando digo que a sombra pode emergir, quero dizer que pode surgir qualquer tipo de patologia em massa. A experiência da prisão de Stanford veio à tona para explicar abusos na prisão durante as guerras do Iraque. Porém, se percebêssemos que os guetos também são exemplos de cestas de maçãs podres, nos quais existem maçãs boas, não reconheceríamos a ideia de pensar na subclasse como moralmente inferior ou pior. A destruição do ecossistema é uma das formas de violência contra o planeta. Embora envolva boas pessoas fazendo coisas ruins, porque tiveram permissão para isso e não têm de encarar nenhuma punição, exceto os danos em longo prazo que todos enfrentamos, os quais podem ser ignorados, negados ou deixados de lado até amanhã. Quando as pessoas despertam do mau comportamento, parecem desnorteadas e confusas. A violência que infligiram parece um sonho, embora tenham participado ativamente de horrores como a guerra e o genocídio. Portanto, a sombra nos encurrala de 2 maneiras. Ela nos mantém inconscientes e depois irrompe de uma forma inacreditável a qualquer momento que queira. Você pode dizer, o que isso tem a ver comigo? A maioria de nós não participou de uma erupção da sombra como ocorreu em Abu Ghraib.
Em vez de empatia com os soldados que cometeram abuso de poder, buscaram bodes expiatórios para os punir, pois é mais fácil convencer com a explicação das maçãs podres. No entanto, quando você faz algo inocente, como dirigir o seu carro, está despejando mais do que 8 quilos de dióxido de carbono no ar, um gás que coloca o planeta em perigo. Como sociedade, poderíamos corrigir esse mau comportamento em alguns anos, se nos dispuséssemos a isso. As soluções já existem, desde carros menos poluentes, a transporte coletivo, até combustíveis alternativos. Por que não as explorarmos inteiramente? Por que permanecer inconsciente é mais fácil? Céticos têm o direito de frisar que tudo isso ainda não prova a existência de um inconsciente coletivo. Onde está a prova de que membros de uma sociedade são invisivelmente ligados, sem palavras nem pressão de amigos que os unem? O novo campo da sociologia está estudando o contágio social, um fenômeno profundamente misterioso que poderá modificar tudo o que pensamos sobre nosso comportamento. Todos nós temos experiência em relação à moda e em tendências passageiras. Do nada, todos parecem fazer algo novo, seja mandando mensagens de texto, ou acessando MyPlace ou Twitter, ou brincando com um novo videogame. As modas passageiras são um comportamento contagiante. Você pega de outras pessoas. No entanto, ninguém sabe como o comportamento se tornou viral. O que faz um grupo de pessoas decidir se comportar da mesma forma? Essa se torna uma questão médica crucial que, se você quer um grupo que um grupo pare de fazer determinada coisa danosa. Se quer persuadir jovens a não fumar, por exemplo, ou a população em geral para conter a obesidade, o trabalho mais avançado no grupo, que veio de 2 pesquisadores de Harvard, Nicholas e James, cujo livro Connect, O Poder das Conexões, foi comentado em um recente artigo da revista de domingo New York Times. Eles analisaram dados do maior estudo nacional sobre o coração, que acompanhou 3 gerações de cidadãos de Massachusetts. Observaram o comportamento de mais de 5.000 pessoas que foram mapeadas segundo 51 ligações sociais com familiares, amigos e colegas de trabalho. A primeira descoberta foi que quando a pessoa ganha peso, começa a fumar ou adoece, os familiares mais próximos têm 50% de chance de se comportarem da mesma maneira. Isso reforça o princípio social científico de décadas. O comportamento se dá em grupo. Todos nós já passamos por isso, pela pressão persuasiva dos amigos ou observando traços de comportamento que parecem arruinar famílias. O inverso também é verdadeiro. Se você andar com uma turma saudável, é mais provável que se adapte a um comportamento saudável. Não é apenas a saúde que está envolvida. Quase todo comportamento pode ser contagioso. No alojamento de uma faculdade, se casualmente se divide o quarto com alguém que tenha bons hábitos de estudo e notas altas, é provável que as suas notas melhorem por associação. Mas a segunda descoberta foi um tanto misteriosa. Eles descobriram que as ligações sociais podem pular um elo. Se a pessoa A é obesa e conhece a pessoa B que não é, um amigo da pessoa B ainda tem 20% de probabilidade de ser obeso e um amigo daquele amigo tem 10% de probabilidade. Esses 3 níveis de ligação são válidos para todos os tipos de comportamento. Um amigo do amigo pode deixá-lo inclinado ao fumo, à infidelidade, à solidão. Embora você nunca tenha conhecido esse amigo, as estatísticas estão aí para provar.
As descobertas sugerem ligações invisíveis que percorrem toda a sociedade. Se a pesquisa deles prevalecer, pense nas implicações. A noção de um inconsciente coletivo foi apresentada há quase um século por Jung. Será que Jung deparou com uma das conexões invisíveis antes que os dados surgissem para... Na verdade, essa é uma pergunta secundária, que se deve vir depois da principal. Que tipo de ligações pode existir de forma invisível, sem que as pessoas se falem, observem o comportamento uma da outra ou mesmo saibam da sua existência? Trata-se de uma questão complexa, e eu estou dando apenas uma dica do quão misteriosas elas são. Mas a nova pesquisa sobre o contágio social é empolgante, porque respalda a noção de que, na verdade, há uma mente que coordena não apenas o modo como as pessoas captam os modismos umas das outras, mas decidem imitar-se. Não apenas a que distância as células cerebrais sabem o que outras células cerebrais estão fazendo, mas remotos fenômenos, como o do gênero separado por milhares de quilômetros, que subitamente sabem o que está se passando um com o outro. Esses conectores invisíveis vêm trazendo o inconsciente coletivo a muitas e muitas áreas da vida. O contágio social está se tornando notícia, porque todos gostamos de confiar em dados, embora a possibilidade de sermos todos integrados de uma só mente desafie a religião, a filosofia e o significado para a própria vida. A sombra, portanto, é um projeto compartilhado. Qualquer um pode ter participação em sua construção. Tudo o que você precisa é a habilidade de permanecer inconsciente. Incontáveis alarmistas acreditam que estão fazendo algo bom. Todo defensor da mãe natureza espera ser homenageado ou louvado. Tribos que guerreiam uns contra os outros acreditam profundamente que precisam lutar para viver. Resistimos à nossa sombra e negamos a sua existência pela doutrinação do passado e pela hipnose do condicionamento social. As experiências da infância geram inúmeros lembretes posteriores, como isso é bom, isso é mal, isso é divino, isso é diabólico. Essa doutrinação é a maneira como todas as sociedades são estruturadas. O que olhamos com negligência é o fato de estarmos criando um self compartilhado ao mesmo tempo. Se as crianças fossem ensinadas a se manter alertas quanto à sombra, contando até mesmo seus sentimentos obscuros, perdoando a si mesmas por não serem boas o tempo todo, aprendendo a libertar impulsos sombrios por meio de escapes saudáveis, então haveria bem menos danos na sociedade e ao ecossistema. Criadores da sombra. Mesmo que você não tenha prestado a menor atenção em Freud ou Jung, você herdou um self diferente por causa deles. Eles tornaram impossível pensar na natureza humana como algo que não seja um profundo mistério. Como a ponta de um iceberg, somente uma pequena fração sua é visível ao mundo físico. Sem ver à vista e frequentemente ignorada, a alma humana é um lugar de ambiguidade, contradição e paradoxo. E é assim que deve ser, porque toda a experiência da vida, que é a manifestação da alma, é resultado de um contraste. Você não tem experiência na ausência do contraste. Luz e sombra, prazer e dor, acima e abaixo, à frente e atrás, quente e frio. Se não houvesse divisões, não haveria manifestação. A consciência seria um campo vastamente árido, como um deserto. Você estaria ciente de tudo, porém de nada em particular.
De modo, para ter uma manifestação, você precisa de energias opostas. Por isso, inimigos declarados também são aliados ocultos. Osama Bin Laden e George Bush, por exemplo, criaram um ao outro. Na superfície eram inimigos, porém no fundo eram aliados. É um princípio genérico. Você precisa de seus inimigos para ser quem você é. Jung tinha coragem para ver que cada um de nós precisa de um lado sombrio para ser quem somos. Na verdade, o inconsciente coletivo se trata de como a raça humana evoluiu, passando a cada nova descoberta de forma invisível. Essas são descobertas primordiais a respeito do self. É um fato básico de antropologia física que o Homo sapiens, uma grande parte do cérebro, o córtex, é dedicada às funções superiores. O córtex nos permite discernir. Ele dá origem ao amor e à compaixão. A religião nasceu no córtex, junto com os nossos conceitos de céu e inferno. Sem o cérebro superior, jamais teríamos desenvolvido a leitura e a escrita, a matemática e a arte. Mas que choque desvendar os restos dos homens neandertais e descobrir que aquela espécie não somente tinha córtex enormes, mas apenas ligeiramente maiores do que os nossos. No entanto, eles percorreram a Europa caçando imensos animais por 400 mil anos, 2 vezes mais tempo que o Homo sapiens está por aí, usando apenas uma ferramenta, uma lança pesada com uma pedra pontuda amarrada na ponta. Sequer progrediram ao uso de uma lança mais leve que pudessem arremessar. Em vez disso, usavam suas lanças pesadas para atacar suas presas gigantes, tais como mamutes, peludos e leões, em ataques corpo a corpo, cravando pedra pontuda no animal. Como resultado, quase todos os esqueletos masculinos apresentam múltiplas fraturas. Mas os animais imensos reagiam, e por quase 500 mil de anos, o cérebro do Neandertal não conseguiu perceber que seria muito mais seguro fazer armas mais leves que pudessem ser arremessadas à distância. A evolução dos seres humanos dependia não do cérebro físico, mas da mente que o utilizava. No domínio do inconsciente, o aprendizado ocorria em um silêncio sem ser visto. O Homo sapiens era capaz de usar o cérebro para questões muito mais complexas que os seus ancestrais. Uma vez que a mente percebeu como fazer armas melhores, a vida se tornou mais fácil. A agricultura substituiu a caça. À medida que a vida ficou mais complicada, a linguagem surgiu para que as pessoas pudessem trocar ideias. Em outras palavras, Jung deparou com um local secreto, onde estava toda a ação. O inconsciente coletivo é a biblioteca da mente, um depósito de toda a experiência passada, da qual podemos lançar mão no presente. A pergunta "quem sou eu?" nunca tem uma resposta permanente. O self é fluídico e muda constantemente, no que se diz respeito ao próprio self e o self que você compartilha com todas as outras pessoas. Estudos demonstram, por exemplo, que o self de pessoas que se especializaram em informática e desenvolveram habilidades em videogames possuem novos caminhos neurais, desconhecidos ao cérebro de pessoas que são inexperientes nessas áreas. Se quisermos encontrar o verdadeiro self, precisamos mergulhar no mundo da sombra
e em seu fluxo constante. Parece uma busca perigosa, uma espreitada que faria empalidecer o maior dos heróis. No começo de seu famoso filme Hamlet, disse as palavras: "Essa é a história de um homem que não conseguiu se resolver." Hamlet tem uma prova de que o tio matou seu pai para ganhar a coroa da Dinamarca. Ele tem todos os motivos para buscar a vingança, no entanto não consegue. A jornada perigosa rumo à sombra, na qual matar e se vingar é normal, ameaça a existência de Hamlet, sua nobreza e estirpe civilizada. Mesmo assim, o príncipe aceita a jornada perigosa, e ela o conduz ao desgosto, à aversão própria, à perda do amor e aos pensamentos de suicídio. Reações típicas de quando se enfrentam os monstros das profundezas. Quando ele próprio é finalmente assassinado, Hamlet aceita seu destino com alívio e uma calma sublime. As palavras do começo do filme deveriam ter sido: "Essa é a história de um homem temente à própria sombra." No entanto, é importante perceber que a sombra é uma criação humana. Ela foi forjada no inconsciente coletivo. Odiar um inimigo não é uma falha da natureza humana. Você e eu herdamos o sentimento de animosidade. Ele vem da sombra, cujo conteúdo é de construção humana. A sombra estipula um modelo de eles, pessoas que são estranhas a nós. Eles querem nos ferir e levar o que temos de valor, ao contrário de nós. Eles não são totalmente humanos. Não temos o direito de lutar com eles, até mesmo de destruí-los. Esse modelo invisível que modela a mente, não de uma, mas de muitas pessoas, e sobrevive por incontáveis gerações para minar o pensamento racional, é a essência do arquétipo da sombra. Os seres humanos conscientemente criaram vastas civilizações como cenários para sua evolução. No entanto, em nível inconsciente, temos acumulado uma história que vai muito além da experiência de qualquer pessoa ou época individualmente. O que você chama de eu, na verdade, é nós, em grau muito mais abrangente do que você imagina. A prova pode ser encontrada em seu corpo. O sistema imunológico é um projeto coletivo. Sob seu osso peitoral há uma glândula chamada timo, que produz o anticorpos necessário para que você resista a infecções de germes e vírus invasores. Quando você nasce, seu timo é subdesenvolvido. Ao longo do primeiro ano de vida, você depende da imunidade do corpo da sua mãe. Mas o timo começa a crescer e amadurecer até chegar à função e ao tamanho máximo aos 12 anos. Depois vai encolhendo. Durante o período de crescimento, o timo lhe dá anticorpos para as doenças que atingem toda a raça humana. Você não tem que ser infectado por doença alguma. A herança de imunidade é coletiva e, ao mesmo tempo, continuamos a aumentar o depósito conforme deparamos com novas enfermidades. Esse exemplo mostra que você não tem um corpo físico à parte. Seu corpo participa de um projeto coletivo, um processo que nunca acaba. Poderia ter escolhido outros exemplos, tais como a evolução do cérebro, mas todos eles se resumem ao DNA. Seus genes gravam o histórico do desenvolvimento humano em nível físico. Seus genes gravam o histórico do desenvolvimento humano em nível físico. Embora a genética não tenha revelado todos os segredos do genoma, penso que o próximo passo não será físico. Ele se dará no nível da alma. E a primeira tarefa, uma vez que chegamos lá, é renovar a própria alma. A era da sombra pode chegar ao fim
quando escolhemos a união em lugar da separação. O destino do self dividido está em nossas mãos. O processo continua. De onde veio a sombra? O impulso pela separação criou um contraste e a guerra entre luz e escuridão. Quando a separação se torna patológica, ela se manifesta como impulsos da sombra: raiva, medo, inveja, hostilidade. Portanto, a alma humana se sente simultaneamente divina e diabólica, sagrada e profana, santa e pecadora. Nas tradições da sabedoria oriental, temos um ditado que diz que o pecador e o santo estão meramente trocando de papel. O pecador tem um futuro e o santo tem um passado, nos quais tem papéis invertidos. A cobiça proibida e o amor incondicional são dois lados da mesma moeda. Você não pode ter uma moeda sem a cara ou sem a coroa, nem uma corrente elétrica sem um terminal positivo e o outro negativo. Assim como a eletricidade, a vida não tem essência a menos que as pessoas enviem correntes umas às outras. Quando você entender isso, a primeira coisa que perceberá é que ter a sombra é normal. A sombra é um impulso de separação, mas o impulso divino é a busca da união. A escolha de criar uma sombra já se provou irresistível. Ela nos deu o self que vemos como humano, um eu familiar que pode ser tão bom quanto mal. Até aí não há mistério algum. O self verdadeiramente misterioso entra em cena quando perguntamos se o poder da criação do self pode ser usado para algo novo, a união, em lugar da separação. A separação tem sido uma viagem fascinante. O ego levou os seres humanos a uma corrida louca através da alegria e da tragédia. Nossa alma, esse lugar de contradições, paradoxos e ambiguidades, constantemente luta com dois impulsos, o divino e o diabólico. Vemos pouquíssimas razões para abrir mão de um pelo outro. Secretamente amamos nossas garotas e garotos malvados. Chamar alguém de danado é um elogio invejoso. No entanto, sobre outra perspectiva, temos perambulado na névoa da ilusão. Em vez de exercitarmos nosso poder para criar qualquer self que quisermos, temos passivamente herdado um self dividido, com toda a infelicidade e os conflitos que ele traz. Uma vez que você decide que eu e meu definem quem você é, os perigos da separação são inevitáveis. Não se pode ter Deus sem o diabo. O que é o diabo? É a sombra mística, o anjo caído, mas ele nasceu divino. Na verdade, outra forma de interpretar a palavra diabo é o divino quando não se sente bem. Há uma conclusão chocante escondida por trás disso. Não se pode ter um universo se não houver a escuridão lutando contra a luz. O contraste não soa empolgante, porém, uma vez que ele explodiu no universo visível, o resultado foi incrivelmente dramático. Um holograma vivo do bem e do mal. Não existe um só átomo ou subpartícula atômica no cosmos que não tenha sido listada no drama de opostos, começando pelas cargas elétricas e evoluindo até a batalha de Satã e Deus. O universo visível nos deu pano de fundo da nossa evolução. O domínio invisível nos deu a alma. Os dois caminham de mãos dadas. Na verdade, são um só. Qualquer mudança que você faça no nível da alma também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da alma.
Você não está empacado com a herança daquele drama antigo, no qual a alma pecadora luta para alcançar a luz, e pode ou não ser bem-sucedida. Esse drama espiritual sustenta uma louca jornada do ego. Ele transforma o mundo inteiro em uma área de lazer para o bem e o mal. E tudo que vem junto, pecado e redenção, tentação e retidão, a noção de criar uma nova alma, uma nova história para acompanhá-la, é tão estranha quanto empolgante. O impulso pela separação nos deu a realidade que conhecemos. Que impulso nos dará uma nova realidade? Pode-se chamá-la de impulso holográfico. O impulso holográfico ignora detalhes e objetos da plenitude. Ele cria cenários tridimensionais, nos quais o interno e o externo se fundem num só. A maioria das pessoas já viu um holograma criado com o uso da luz de laser. A maioria das pessoas já viu um holograma sendo criado com luz de laser. Utilizando apenas o fragmento de uma foto ou objeto, o laser pode recriar o objeto ou a foto de forma integral, como se fosse mágica. Em vez de um fragmento, a plenitude surge à sua frente. Da mesma forma, mesmo que você esteja preocupado com os fragmentos da vida diária, cozinhar, trabalhar, se divertir, etc., na realidade sua mente projetou um holograma para você habitar. Você vive dentro da plenitude. O impulso holográfico não pode ser desligado ou destruído. Embora você possa olhar em volta e desgostar de muita coisa que você vê no seu mundo pessoal, sentindo-se encurralado por outras pessoas ou situações difíceis. Você detém o poder de criar um holograma totalmente novo. Um novo holograma implica em um novo self. Nenhum dos dois pode ser obtido isoladamente. Na verdade, é mais fácil criar a plenitude do que mudar a realidade parte por parte. Para ter a mudança holística, você precisa se envolver com o nível da criação holística. Há um exercício fascinante que dá uma dica de como isso pode funcionar. Feche os olhos e imagine uma experiência visual vivida, como um pôr do sol tropical no alto de uma montanha. A imagem em si pode ser qualquer coisa, contanto que você possa visualizar profundamente em cores. Agora imagine um sabor que você adora, como o de chocolate ou café. Entre nela profundamente até que possa saboreá-la. Passe para um som que você gosta muito, por exemplo, uma música preferida. Depois, uma textura deliciosa como veludo. E finalmente um cheiro como de rosas ou lírios. Após imaginar essas experiências vividas com os 5 sentidos, abra os olhos. Você se surpreenderá com o que verá. O mundo comum estará reluzente e vivo. As cores estarão mais brilhantes, haverá uma vibração no ar. Essa mudança impressionante é relatada por todos, e isso demonstra que até mesmo uma ligeira ênfase no seu mundo interior faz com que o mundo exterior automaticamente o acompanhe. O que temos aqui é uma dica para um dos mais profundos segredos espirituais, o poder de alterar a realidade. Tal poder não está disponível na superfície da vida, motivo pelo qual as pessoas se sentem arremessadas de um lado para o outro pelas circunstâncias externas. Você precisa encontrar o nível da alma. Você precisa encontrar o nível da alma, onde um impulso holográfico pode criar qualquer coisa. Por essa mesma razão, Jung chamava isso de inconsciente coletivo, em vez de consciente coletivo. Os seres humanos criaram coletivamente um mundo sem saber que isso estava acontecendo. Aqui estão os principais ingredientes que usamos. Perceba como eles vão descendo uma espiral
cada vez mais profunda, desde o primeiro, que parece um tanto inofensivo, até o último, altamente autodestrutivo. São eles: segredo. Aprendemos a não revelar nossos impulsos e desejos básicos. Culpa e vergonha. Uma vez que impulsos e desejos básicos estão ocultos, davam uma sensação ruim. Julgamento. Qualquer coisa que desse uma sensação ruim tornava-se errada. Culpar os outros. Queríamos saber quem era responsável pela dor que sentíamos. Projeção. Um bode expiatório conveniente era elaborado, podendo ser um inimigo odiado ou uma força demoníaca invisível. Separação. Fizemos tudo o que podíamos para arrancar essa força demoníaca de nós para fora. Os inimigos eram os outros, contra quem era preciso se resguardar e com quem tínhamos de lutar. Conflito. A projeção não conseguia afastar a dor permanentemente. Portanto, resultava num estado constante de guerra do interior versus exterior. Como você pode ver, a sombra ainda está sendo fomentada, porque somos mestres em manipular esses ingredientes. Na verdade, somos viciados neles, embora o resultado seja a guerra, a violência, o crime e o conflito interminável, sem mencionar o sufocante efeito de acreditar no mal cósmico como uma presença no mundo. A solução é desfazer a sombra. Ela não é um Frankenstein, um horror que cresceu e se tornou mais poderoso que o Criador. A sombra é uma região da psique. Nada que exista ali está além do nosso poder. Ao invés de permitir que a sombra nos vitime, precisamos assumir o controle e recuperar nossas verdadeiras funções como criadores.